Nessa manhã eu quero te despertar com essa palavra que eu começo nessa manhã, Efésios 4. Versículo 1 de Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, Paulo falando, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você foi chamado, existe uma vocação para você que nasceu de novo. O que significa? Existe uma função no corpo de Cristo para você. E tem uma maneira de você se encaixar certinho no corpo. Porque o corpo de Cristo, quando Deus olha, ele é perfeito, tem que ser perfeito. Para nós andarmos no avivamento, nesse avivamento profético, que o Antigo Testamento profetizou, que Jesus profetizou, que vai acontecer. Nós estamos em dores de parto. Olha para o mundo, você não percebeu isso ainda? Que nós estamos em dores de parto? Ainda não é o fim. Quando o fim vai acontecer, Rita? Quando o avivamento chegar. Sem avivamento, sem andarmos como a igreja de Atos andou, não haverá fim. A igreja de Atos tem que se manifestar agora, no tempo do fim, com mais poder. Por isso que a igreja de Atos, o livro de Atos está aberto, porque a igreja está aqui no mundo ainda. Você está escrevendo o livro de Atos, eu estou escrevendo o livro de Atos. Nós escrevemos, isso é um privilégio. Eu quero te chamar nessa manhã para prestar atenção na responsabilidade que Deus te confiou. E ele diz, então Paulo começa a dizer, olha, eu te chamo a andar de maneira digna da vocação que você foi chamado. Aí ele fala, ele começa a falar, versículo, vou continuar, com toda, mas como que você anda nesse chamado? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que ele está dizendo? Olha, ele começou ele vai explanar agora de maneira universal, geral, o corpo de Cristo. Como que o corpo de Cristo tem que andar. Então, por exemplo, nessa manhã é óbvio, cada um de nós está em um andar em Deus, em uma maturidade espiritual, melhor dizendo. Eu tenho uma maturidade espiritual, você tem outra maturidade espiritual. Mas nós temos que aprender a nos suportar em amor. Eu tenho que andar com você, eu tenho que ter paciência com os bebezinhos que estão nascendo. Eu tenho que ter paciência com aqueles que estão crescendo. Eu tenho que ter paciência, e os meus irmãos mais velhos do que eu têm que ter paciência comigo, que estou crescendo. Então nós temos que aprender a nos suportar em amor, um encorajando o outro. Porque se você entende que cada um tem que se encaixar no seu próprio chamado no corpo, para que o corpo de Jesus ande perfeito, firme sobre a terra, com todos os dons operando, você tem que entender que você pode ser um braço, uma perna, você pode ser um músculo, você pode ser a junta, a medula, você pode ser o coração, você pode fazer parte do pé. O cabeça é Cristo. Isso é fundamental que você entenda. Toda ordem por corpo vem da cabeça. A cabeça comanda o corpo. Quem comanda o corpo de Cristo na terra, que somos nós, é Cristo, o cabeça da igreja. Então ele começa a dizer, olha, eu chamo vocês a entenderem isso. Vou pular umas partes e pega. Ele fala, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus foi ao inferno por você e por mim, para você nunca ter que ir ao inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem chamou você para ser apóstolo? Homens? Um cursinho de apóstolo? Uma escola de apóstolos? Não. Você nasceu com o chamado de apóstolo.
no reino de Deus. Ele te deu esse chamado, não são homens que te dão. Não são homens que fazem você apóstolos. Isso tem que ficar muito claro para você. Para você não entender que é um curso de teologia que diz que você é pastor. Você pode ter 1000 cursos de teologia e nunca ter sido chamado para ser pastor. Porque quem te chama é o Senhor. É Ele que te chama. É Ele que te deu o chamado, não foi você que escolheu. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas Ele concedeu isso para quê? Para a gente ser exaltado? Para ser o grande apóstolo, o grande profeta, um grande pastor. Não! Olha o que a Bíblia, olha a verdade do que está escrito aqui. Ele teve um objetivo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso visando um bom aproveitamento, para o corpo ser bem ajustado, bem equilibrado. Para quê? Para ganharmos almas. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo será destruído. Tudo o que você vê agora é passageiro, é temporário. Você vai levar a sua edificação, os valores eternos em você.